Entenderam os meus problemas com o livro de Jó? Imagina ele lendo isso aqui, então ele vai rasgar Jó. Porque isso aqui é heresia. Se questionar é pecado, então Jesus cometeu um pecado no último momento da vida dele, porque ele terminou o ministério na cruz do Calvário falando: Deus meu, por que me desamparaste? O problema é que quando eu pego a fala dos amigos de Jó, eu só vejo ortodoxia. Por que Deus pune se eles só falaram a verdade? O verdadeiro cristão jamais pergunta por quê. Para quê? Veio também Satanás entre eles. E Deus pergunta para Satanás: o que você está fazendo aqui? E Deus falou assim: você já viu meu servo Jó? E Satanás fala assim: ele é seu servo porque o Senhor o compra com bênçãos. Tira tudo dele e eu quero ver se ele vai continuar abençoando o Senhor. Para resumir a história de Jó, eu só vou ler o primeiro versículo com vocês e vou fazer um resumão aqui, um simulado aqui, né? Vamos ver aqui, Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Essa expressão era íntegro em hebraico, é a palavra tam. Tam em hebraico quer dizer uma pessoa completa. Traduzindo o hebraico em miúdos, Jó era um cara gente boa, competente, bem-sucedido, bom pai, bom amigo, bom vizinho. Se Jó estivesse aqui na igreja, ele estaria sendo homenageado como o melhor ancião da igreja. Se ele estivesse entre os líderes de jovens, ele estaria sendo homenageado como aqueles que destacou. Se ele estivesse na Câmara do Comércio de Salvador, ele seria agraciado ali com a medalha de honra ao mérito. Ele ganharia o título de cidadão honorário de Salvador. Tudo. Jó era bom em tudo. E além de ser bom, sabe aquele bom que até dá raiva? Era o Jó. E além de ser bom em tudo, Jó também se desviava do mal. Aí a Bíblia fala que um belo dia, ele tinha filhos e filhas, ele estava vendo os campos dele, todos aí, os filhos, os animais, cada vez prosperando mais ainda. Jó era um homem feliz, a vida passava por ele e ele tinha tanta preocupação em não perder o contato com Deus, que ele fazia sacrifícios em prol dos filhos quando esses tinham festas, para que não houvesse nenhum pecado ali. Até que um dia a Bíblia fala que houve uma reunião no céu e os filhos de Deus foram comparecer perante o Senhor. E enquanto os filhos de Deus, que eram anjos, seres de outros mundos não caídos, estavam diante de Deus, veio também Satanás entre eles. E Deus pergunta para Satanás: o que você está fazendo aqui? E Satanás falou assim: vim de rodear a terra e passear por ela. E Deus falou assim: você já viu meu servo Jó? E Satanás fala assim: ele é seu servo porque o Senhor o compra com bênçãos. Tira tudo dele e eu quero ver se ele vai continuar abençoando o Senhor. Deus permitiu. E Satanás começa a punir Jó. A primeira notícia que Jó recebe é que os campos dele haviam pegado fogo, ele perdeu tudo. Depois Jó rasgou as vestes quando ele descobriu que os seus filhos também foram mortos num saque. Para piorar, depois de ter perdido toda a sua riqueza, ter perdido todos os seus bens e os seus filhos terem morrido, ele começou a ter doença de pele. E para piorar tudo isso, a esposa dele ficava sempre no ouvido ali, incomodando. Amaldiçoa a Deus e morre. Por que você insiste tanto na sua inocência? Depois vieram 3 amigos de Jó e começam a dialogar com ele o livro todo. E vão dialogando. Jó. Jó perde a paciência com as falas deles e fala o seguinte: ora, vocês esqueceram que Deus está me punindo? Os amigos: não fale isso, Jó. Não fale isso. Tema a Deus. E Jó falou o seguinte: eu sou inocente, ele é que está me punindo, eu não sei porquê. Os amigos: Jó, para com isso, tantas pessoas você aconselhou, agora que você está com problemas, você mesmo não aceita conselho? Até que no final, um 4º elemento aparece, mais novo que os demais, e esse é o único que é agraciado por Deus, que Deus aceita
Eu quero entrar na parte do diálogo com Deus. Que Deus aceita a fala dele, Eliú. E finalmente, Deus aparece para Jó, num redemoinho. E quando Deus aparece para Jó num redemoinho, Deus fala assim: Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E recupera tudo o que Jó tem. Como eu falei, uma história que, olhando grosso modo, ela parece assim trazer muitos problemas. Aliás, o próprio hebraico de Jó já é complicado. Jó tem o hebraico mais difícil de todo o Antigo Testamento. Quando São Jerônimo estava traduzindo a Vulgata Latina no IV século, Jerônimo falava o seguinte, que o hebraico de Jó era escorregadio como lama. Porque tem frases e palavras que você pode ler de duas maneiras. Por exemplo, eu sei que meu Redentor vive, no contexto pode ter o sentido de eu quero a redenção enquanto estou vivo. Muda completamente. Eu sei que meu Redentor vive é uma coisa, eu quero a redenção enquanto eu estou vivo, mudou tudo. É como se eu dissesse assim, fui à casa da minha avó que dava os fundos dela para o mar. Você está falando dos fundos de quem? Da casa? Esse é o hebraico de Jó. O tempo todo assim. Além disso, o outro problema que eu tinha com Jó é aquele que eu falei com vocês, parece que é uma aposta. Tem um filme muito antigo, Trocando as Bolas. Eu não sei quem conhece, é uma comédia que dois empresários fizeram um pacto de pegar um executivo e acabar com a vida dele para ir para a sarjeta, e pegar um homem da sarjeta e colocá-lo, só mudando a vida deles lá para ver. Acabou com a vida dos dois. E no final a aposta dos homens era de $1. Quer dizer, estamos brincando. E parece que é isso. Parece que Deus faz uma aposta com o diabo. Será que eu sou apenas isso? Um objeto de aposta entre Deus e Satanás? Será que é isso que eu sou? Outro problema que eu tenho com Jó. Quando você analisa o que os amigos de Jó falam, é só coisa verdadeira. Pastor Eduardo está aqui, sabe como é que quando a gente prega na internet, qualquer coisa que você fala para mais ou para menos, vira de ortodoxia a heresia em 2 minutos. O problema é que quando eu pego a fala dos amigos de Jó, eu só vejo ortodoxia. Por que Deus pune se eles só falaram a verdade? Outro detalhe, será que Jó era tão paciente assim? Depois de perder seus filhos, a saúde, Jó enfrentou ainda a revolta da mulher e a incompreensão dos amigos. Jó ergueu aos céus 16 vezes a mesma pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Notinha de rodapé. Eu sou um adventista muito convicto da minha fé. Isto não significa que eu concorde 100% com a cultura que às vezes nós temos. Cultura não é doutrina. Correto? Vocês estão bacana de paletó e gravata, mas é cultura, não é doutrina. Se fosse doutrina, eu estava errado. Entenderam a diferença? Mas por que você não concorda com a cultura? Vou dar um exemplo para vocês. Uma cultura que eu já ouvi, não sei se aqui na Bahia fala, mas em Minas tinha muito isso. O verdadeiro cristão jamais pergunta por quê. Para quê? Chegou na Bahia, quem falou? Opa aí. Opa aí. Opa aí com sotaque de mineiro, né? Eu sou poliglota, tá pensando o quê? Se eu tivesse no... Sabe como é que fala opa aí no Rio Grande do Sul? Bah, mas tu é boca aberta. E como é que fala em Belo Horizonte? De ser bobo. É poliglota, tá vendo? A mesma expressão em regionalismos diferentes. Mas olha bem, é realmente... Agora, onde é que está isso na Bíblia? E o pior é que não vem só com esse negócio de o verdadeiro cristão não pergunta por que e sim para crer, que talvez jogaram isso para você. Vem também com uma gama que você não pode nunca questionar, senão você perdeu sua fé. Se questionar é pecado, então Jesus cometeu um pecado no último momento da vida dele, porque ele terminou o ministério na cruz do Calvário falando, Deus meu, por que me desamparaste? Elahi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus perdeu a fé. Eu descobri que a Bíblia me dá o direito de fazer perguntas. É que existem 2 tipos de questionamento. Existe o questionamento de dúvida honesta
angústia e o questionamento de desconfiança são diferentes. Dúvida honesta. Papai, por que o senhor está me batendo? O que eu fiz? Isso é uma dúvida honesta. Dúvida de desconfiança. Você vai mesmo entregar? Quero ver. Assina para mim aqui, senão eu não vou acreditar. Perceberam a diferença? A dúvida que ofende a Deus é a dúvida de desconfiança. Eu não confio em você, por isso que eu quero que você... Deixa comigo alguma coisa aqui para ter certeza que vai voltar. Deixa a sua carteirinha aqui que eu deixo você entrar. Isso é dúvida de... Você vai voltar mesmo? Desconfiança, eu não confio em você. Mas existe uma dúvida honesta que é uma dúvida de desabafo. E você tem o direito. Aliás, uma das possibilidades etimológicas do significado do nome Jó, uma possibilidade, a gente não sabe com certeza absoluta, é que Jó em hebraico, Yov, seria uma palavra que vem do ugarítico e significa onde está meu pai? Seria um questionamento. E Jó 16 vezes faz a mesma pergunta, por quê, por quê, por quê? E para piorar, qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Jó expôs a sua queixa 34 vezes. E quando você quer queixar, não, irmão, não fala isso. Mas por quê? Não fala. Você vai ofender a Deus. Eu arranco de você o direito de falar, está doendo, porque é de bom tom que o cristão está sempre impávido do colosso. Esses dias alguém colocou um vídeo na internet aí, acabando comigo. Por quê? Porque quando ele me viu no Jô Soares, ele falou, Rodrigo, defende Jesus. Quando ele soube que eu tive depressão, falou assim, tá vendo, era fachada. Porque se ele fosse um verdadeiro cristão agarrado em Jesus, ele não teria depressão. Aí eu fiquei pensando assim, o que esse camarada faz com Elias? Que um dia enfrentou os profetas de Baal, teve uma fé que eu não sei se eu teria, de mandar descer fogo do céu, e no outro dia estava fugindo de uma mulher, Jezabel. E foi parar lá no Horebe, que é longe para Dedéu, de onde ele estava. O que eu faço com Elias? O que eu faço com Paulo, que diz que certa vez ele ficou tão desanimado no ministério dele, que ele estava querendo a morte? O que eu faço? O que eu faço com Jó, que por pelo menos 34 vezes só apresentou queixa, queixa, queixa? E quando Deus falou com ele, Deus não respondeu, só fez um monte de perguntas. Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo outro? Pelo contrário, Deus fez 70 perguntas para ele, revelando a sua glória e majestade. Entenderam os meus problemas com o livro de Jó? Lembra que eu falei que os amigos de Jó são ortodoxos? Vamos ler algumas frases dos amigos de Jó. Algumas frases de Jó. Tu tens alguma satisfação em oprimir-me, afinal tu mesmo me criaste. Como podes rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto sorris com aprovação para o plano do inimigo? A Bíblia é inspirada por Deus? Essa passagem foi inspirada por Deus? Vocês ficaram com medo de responder? Vou perguntar de novo. A Bíblia é inspirada por Deus? Toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus. Então pergunto, isso aqui foi inspirado por Deus? Então Deus sorri com a aprovação do plano dos inimigos? Deus é um sádico? Mas está escrito ali, ó. Jó. Agora, eu vou repetir o que ele falou fora do microfone, e o pessoal de casa talvez não ouviu. Ele falou o seguinte, Deus permitiu que aquilo fosse revelado para que a humanidade visse que Jó era um ser humano exatamente igual a nós. Foi isso que você falou, não é? Correto, nota 10. Sabe qual que é o único problema? É pegar isso que você falou e colocar na prática. Porque sempre que alguém está com um problema, eu não deixo ele desabafar. Eu calo a boca dele com frases de efeito. A pessoa acabou de perder um ente querido no acidente, está lá chorando. Calma, não é mais da ressurreição. Às vezes o que a pessoa só quer é chorar. Eu vou mostrar algumas frases dos amigos de Jó e vocês vão entender. O problema, meus irmãos, eu vou falar com vocês. Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo.
Não estou com isso querendo dizer que você agora pode blasfemar à vontade. Não, mas é que perante o céu existe uma diferença nítida entre a blasfêmia e o grito de dor. Até quando, ó Senhor? É diferente da besta do Apocalipse que está com a cabeça repleta de blasfêmias. Cuidado com a forma como você vai consolar os demais. Olha outra fala de Jó. Entretanto se clamo injustiça, eis que não obtenho resposta. Grito por socorro, contudo não vejo justiça. É assim que acontece? Mas não é assim que você se sente? Ora, Jó declara, sou inocente do mal que me acusam, mas Deus tirou de mim a justiça. Vou mais um. Se errei e pequei, que mal te causei, ó tu que vigias todos os seres humanos? Por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei num fardo pesado e inútil para ti? Eu fico pensando no camarada que se decepcionou comigo porque eu admiti que tinha depressão. Imagina ele lendo isso aqui, então ele vai rasgar Jó. Porque isso aqui é heresia. Deus nos concede a justiça ou Deus tira? Aliás, vou perguntar diferente. Jó estava certo? Não, teologicamente estava errado de A a Z. Jó estava errado, Deus não é sádico. Deus não tira a justiça. Mas eu entendo a sua resposta e ela não está de toda equivocada, não vou dizer por quê. Jó estava errado, mas lembra da história do trem? No escuro, o choro de uma criança incomoda, e até que você saiba a razão. Onde é que está essa mãe que não fala nada? Última frase de Jó. Deus me entrega nas mãos do ímpio e me faz cair nos ardis dos perversos. Por que eu estou dizendo isso aqui? Eu não quero agora fazer um appraisal à heresia, mas apenas nos ensinar a ter um pouquinho mais de paciência com quem está sentindo dor. Agora, olha o contrário à palavra dos amigos de Jó. Olha as palavras de Elifaz. Eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e aos joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo atingido, tu te perturbas. Não está certo? Ô pastor, você já aconselhou tanta gente, agora você está vacilando aí? Calma. A gente fala isso. Lembra-te, acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a mão na iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo eles cegam. Queres seguir a rota antiga que os homens ímpios pisaram, Jó? Elifaz está certo ou não está do ponto de vista teológico? Está. Agora olha o paradoxo, olha a inversão de valores. Deus elogia Jó, que estava teologicamente equivocado, e repreende os amigos de Jó, que estavam doutrinariamente corretos. Você percebeu isso aqui? Não é um paradoxo? É um paradoxo. Deus pede o Jó teologicamente equivocado que ore intercedendo pelos amigos que estavam doutrinariamente corretos. Como é que funciona isso? Olha que interessante. Eu vou explicar para vocês, não sei se eu quero aqui contar uma historinha. Eu pensei que ela viria agora, mas ela deve estar mais para frente. Uma vez um paraquedista pulou de um avião da FAB e o paraquedas dele veio. Só que o vento bateu e o paraquedas enroscou num galho de árvore e ele ficou pendurado. Daqui a pouquinho passava debaixo da árvore um cristão todo feliz. Posso usar a sua lição um pouquinho aqui? A lição de escola sabatina, isso aqui? Mas vai ser. Obrigado. É Inário? Vai ser. Inário, lição, todo feliz. Gravatinha para o lado. Quando ele passou debaixo da árvore, o sujeito lá pendurado, falei, ei, ô meu amigo, oi, ajude-me a descer aqui, por favor. Ajuda. Olha que legal, que legal, o senhor é um paraquedista. Eu sou um paraquedista, sim. Você me ajuda a descer? Ajudo. Nossa, que legal. E outra coisa, o senhor é das Forças Aéreas. Sou das Forças Aéreas, me ajude a descer? Ajudo. Outra coisa também, eu estou vendo que o senhor é major, porque eu estou vendo a patente aqui. Eu sou major, ajude-me a descer? Ajudo. Outra coisa também, o senhor pulou de um avião, que eu escutei o barulho agora. Ele falou, é verdade. E você é crente, né?
Ele falou, sou, como é que o senhor sabe? Por causa da Bíblia? Ele falou assim, não, que você está falando um monte de verdade que não serve para nada. O problema da ortodoxia, muito obrigado pelo seu inário e pela sua lição fake. O problema brincadeira, viu, irmã? Só para a gente rir um pouquinho. Para a gente provar para o diabo que ele não está vencendo, não, que a gente ainda ri nesse mundo. Aliás, eu sempre brinco, se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfia da religião dele, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, essa parábola que eu contei do paraquedista ilustra o problema da ortodoxia na forma errada. É um monte de verdade, mas que não serve para nada. Você dizer a verdade no momento errado é quase pior ou igual à heresia. Não ajuda nada, piora. Piora. Bom, agora o que me chama a atenção é que o livro de Jó, capítulo 2, versículo 11, diz assim: E os 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que se abatera sobre ele e sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um de sua região, pois haviam combinado de vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo. Elifaz, da cidade de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Ok. A primeira coisa que me chama a atenção, quando Jó perdeu tudo, vamos olhar com bons olhos os amigos de Jó? Eles não eram de todo ruim, não. Eles foram até onde Jó estava. E cada um saiu da sua cidade. Embora geograficamente a gente não saiba todas essas cidades onde ficavam, nem a gente sabe direito onde ficava. Tem uma ideia, mas eu mesmo não estou convencido dela. O fato é que eles vieram de longe. Isso para mim chama-se solidariedade. Porque eu sou ocupado, eu sou um empresário, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um pastor, eu sou um profissional de uma área, eu tenho minha agenda. Se eu parei a minha agenda para ir até você, porque você não está bem, eu fui solidário. Principalmente viagem naquela época, que saí de lá de Lauro de Freitas e vir para cá, era quase que um dia inteiro de viagem. A gente faz agora com meia hora, tá certo? Eles foram. E a Bíblia fala que eles ficaram com Jó, não sei se vocês já perceberam isso na Bíblia, eles no princípio não falaram nada, quer ver? Jó, abram a Bíblia comigo por gentileza aí. Jó, capítulo 2, versículo 11. O 11 a gente acabou de ler. Vamos ver o versículo 12. O final do 11, aliás. Tinham combinado de ir juntos condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. Então eles gostavam de Jó. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, porque viam que a dor de Jó era grande. Então vamos analisar isso aqui. Em primeiro lugar, os amigos de Jó eram solidários. Eles vieram, não foi para debochar dele, não, foi para chorar junto com ele. Eles fizeram uma prática que é muito comum no Oriente Médio. Se a pessoa chora, eu já vi isso lá, todo mundo chora junto com ele. Se ele fica calado, todo mundo fica calado. Ninguém fala nada. Não é como o ocidental que chega aqui já com um monte de palavra. A gente fala muito, né? Ô, meu amigo, como é que você está? Meus sentimentos e tudo. Não. Lá, a maneira de respeitar o luto de alguém é ficar calado com ele. Se ele chorar, você chora junto. Se ele pegar a terra e jogar na cabeça, você pega e joga na cabeça. Eles ficaram 1 semana sentados com Jó no lixão. Porque imagina, Jó tinha um escritório no ponto, nas torres gêmeas da cidade. E agora ele estava no lixão. Você conseguiu imaginar a cena? Era um CEO respeitadíssimo, todo mundo abria a porta para ele, ele estava no lixão. E os 3 amigos vieram e sentaram com Jó no lixão e não falaram nada, ficaram calados ali, respeitando a dor dele e chorando com ele. Eles respeitavam Jó ou não respeitavam? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se eles gostavam tanto de Jó, por que não ajudaram Jó? Aqui tem muitos empresários, tanto é que esse evento que eu estou atendendo aqui é da Federação dos Empreendedores.
Eu sei que se Deus que defenda eu perder tudo, talvez alguns empresários que gostem de mim vão lá, Rodrigo, você está precisando de alguma coisa? Vamos arrumar um emprego para você? Vamos supor que aconteça alguma coisa, eu perca tudo hoje. Saia da obra, perca tudo, fica desempregado e você sabe que eu estou na sarjeta lá. Alguém fala, poxa, eu gostava tanto do Rodrigo na época da Novo Tempo, ele ajudou tanto a escrever o livro. Eu vou lá em São Paulo e ele chora com a minha situação. E ele chega lá no pior lugar de São Paulo, debaixo da rodoviária lá, ou sentado no meio dos mendigos lá, e ele senta comigo ali, um empresário daqui de Salvador, Isaac Possato, que eu conheço, ou Jaiminho. Vamos pôr o pastor Santana, Isaac Possato e Jaiminho. Vão os três me visitar lá em São Paulo, chorar. E quando eles me veem todo cabeludo, sem banho tomado, nossa, que diferente. O Rodrigo falou para a gente lá na Paralela, olha a situação que o Rodrigo está. Os três pararam o que eles estavam fazendo e foram lá a São Paulo. Eles sentam comigo no meio do lixão e ficam ali me consolando. O que você esperaria que esses três empresários fizessem se eles gostam tanto de mim a ponto de ir embora de Salvador para lá só para se condoer comigo? Eles têm condição financeira. O que você esperaria? Me ajudasse. Por que os amigos de Jó não deram um tostão para ele? Você já parou para fazer essa pergunta? Por que os amigos de Jó não deram um tostão para ele? Por causa da teologia da época. Na época acreditava-se que quando uma pessoa andava no caminho reto de Deus, ele era abençoado. Quando ele andava num caminho errado, ele era punido. Então, automaticamente, a bênção ou maldição era um sintoma de saber se a pessoa está com Deus ou não está com Deus. Se a mulher tem o ventre que gera muitos filhos, é porque ela é uma mulher que anda com Deus. Se ela tem o ventre que não dá bebê, é porque ela está com algum pecado escondido. Se o campo de um homem cresce com prosperidade, é porque ele é fiel a Deus. Se tem uma seca e mata tudo, é porque ele tem um pecado escondido. Esse era o critério da época. E você sabe de uma coisa? Nós nunca devemos, a menos que seja, é claro, a menos que seja um caso de violência contra o menor, que você está vendo que um adulto está espancando uma criança, está torturando uma criança, que você tem que denunciar, aliás, é um dever cristão denunciar ao juizado de menores, a menos que seja um caso desse. Por uma questão ética, você interfere na repreensão que um pai está dando para um filho? Não, não é correto. Nem avô deve fazer isso. Se o pai está chamando a atenção do filho, mesmo que você discorde, você pode depois, em particular, falar assim, não fala tão duro com ele, mas na hora você não interfere, porque você tem que respeitar, ele que é pai, não é você. Se o pai falou assim, fica de castigo aqui até acabar, porque você fez bagunça. Nem o pastor pode falar assim, não, eu te libero do castigo, meu filho. Não pode fazer isso. Então, da cabeça dele, se alguém está sendo punido, é porque Deus está punindo. Eu não posso tirar a pessoa do castigo. Por isso que eu não posso ajudar. Entenderam o critério? Porque se eu ajudar, eu estou interferindo na punição de Deus. Aí Deus vai ficar com raiva e vai punir a mim. Então, se Deus está punindo, Deus sabe o que faz. Por isso que eu viajo, eu vou lá, sento com ele, choro 7 dias, mas não posso fazer nada além disso, porque senão eu estaria indo contra Deus. Agora, continuando aqui, vamos ver agora a cena do grande conflito que está por detrás de tudo isso. Aliás, antes de continuar, até a mulher de Jó, quando ela fala assim, amaldiçoa a Deus e morre, o que ela estava querendo dizer? Jó, para de insistir que você é inocente. Todo mundo sabe que se alguém está sofrendo, é porque Deus está punindo. Se Deus está punindo, é porque a pessoa está em falta. Admite isso logo e acaba com o seu sofrimento e com o meu. É isso que ela quis dizer. Mas agora vamos acender as luzes do trem e vamos ver o que está por detrás daquele choro incômodo da criança. Jó, capítulo 1, versículo 5. Corrigindo, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deixa eu explicar para vocês uma coisa interessante. Esses Bnei Elohim, filhos de Deus, podem ser anjos, seres de mundos que Deus criou não caídos, todos eles estavam indo diante de Deus. E a Bíblia fala, veio também Satanás entre eles. Deixa eu dar uma aulinha de hebraico para vocês de 30 segundos. 30 segundos.
Aqui você tem a palavra Satanás em hebraico. Satan. Satan. Está escrito aqui, ó. Satan. Em hebraico, você nunca coloca um artigo antes de um nome próprio. Em português eu posso falar assim, o pastor Eduardo, né? Eu posso falar gentilmente assim, pede para o Dudu, como o pessoal carinhosamente o chama, vir aqui. Pede para o Dudu. Em hebraico, pede para Dudu vir aqui. Eu não posso usar esse o. Vocês entenderam? Eu posso falar o seguinte, diga para a Maria, que eu estou esperando aqui, em hebraico, diga para Maria, sem o A, porque uma regra da gramática hebraica, não se usa artigo antes de nome próprio. Ficou claro? Aqui eu tenho a palavra Satã com o artigo, o Satanás. Então, aqui não pode ser nome próprio. Sabe o que significa a palavra Satã, originalmente? Advogado de acusação. Promotor. Promotor. Originalmente, a palavra Satã significa aquele adversário que leva você ao tribunal para te acusar. Depois que a palavra acabou virando um apelido do dito cujo. Vocês entenderam? Ficou claro isso para vocês? Satanás originalmente era o nome de um advogado de acusação, do ato de levar uma pessoa no tribunal. Só que com o passar do tempo isso acabou virando um apelido de Satanás. Por isso que fala Satanás, porque ele é o nosso acusador. Agora, quando você vai ler isso aqui no livro de Jó, está assim: quando os filhos de Deus vieram comparecer perante o Senhor, veio também Satanás, em hebraico está assim, Gam ha-Satam. Matem a charada. Em hebraico está, veio também o Satanás. É nome próprio? Não. Então tem um errinho na sua tradução da Bíblia aí que escreveram Satanás com letra maiúscula. Nessa época ele ainda não tinha o apelido de Satanás. Se ele não tinha um apelido de Satanás, por que a Bíblia o chama de Satanás aí? Porque ele foi para o céu como um advogado de acusação. Quer matar mais a charada comigo? Quantos aqui da área do direito estão me assistindo nessa tarde aqui? Tem quantas pessoas da área? Vi uma mão ali, outra aqui. Vou pedir licença para entrar um pouquinho na área de vocês para falar de direito do Antigo Oriente Médio. Tá bom? Direito do Antigo Oriente Médio. No Antigo Oriente Médio não havia a figura profissional do advogado de acusação. Sabe como é que funcionava? Como é que é o seu nome? Neemias. Vamos supor que o Neemias comprou um carro na minha mão. Vou dar um exemplo do passado. Comprou ovelhas na minha mão e não pagou por elas. Ele está me devendo dinheiro e não me paga. Eu vou até o juiz para falar, o Neemias me causou um prejuízo, porque ele comprou as ovelhas da minha mão e não pagou, e eu estou precisando do dinheiro. Se o juiz vir na minha demanda uma ação jurídica, o juiz fala, tudo bem, então vamos nos reunir aqui amanhã à tarde e você, Rodrigo, será o Satã desse processo. Ou seja, o advogado de acusação é a mesma pessoa que foi vítima e que o juiz concede a ela o direito de levar a acusação perante o tribunal. E o juiz faz ao mesmo tempo o papel de juiz e advogado de defesa. Advogado de defesa em que sentido? Se o Neemias está me devendo 10 ovelhas, o juiz não vai deixar que eu cobre 20. Ou pode até absolver o Neemias. É o mesmo juiz, faz os dois papéis, advogado de defesa e juiz. E quem é o advogado de acusação? A própria vítima, a pessoa que foi lesada. Todo mundo entendeu isso, sim ou não? Ok. Sendo assim, quando o diabo aparece no céu e é colocado como ha-Satã, ele foi como advogado de acusação. Se ele foi como advogado de acusação, quem que é o lesado da história, o prejudicado da história? Ele mesmo. E sabe por que ele se julga o prejudicado? Olha na sua Bíblia, o que é que Deus perguntou para ele no verso 7.
Vamos ler um detalhe que eu esqueci aqui. No verso 6 diz assim: veio também Satanás entre eles. Quando você estuda hebraico, você aprende que a conjunção aditiva e, você fala sempre em hebraico v. Por exemplo, eu quero falar assim, cavalos e vacas. Eu falo susim ve parrot, vaparrot, cavalos e vacas. Se eu quero falar céus e terra, chamai vaaretz, céus e terra. Ficou claro? Vá, vê. Mas aqui não está vá nem vê, está gam, que eles traduziram por também. Sabe qual que é a diferença? Lembra que eu falei que Jó é escorregadio? É como se eu falasse assim, imagina que alguém me prejudicou muito, tomou tudo que era meu. E quando eu recupero tudo que eu estou lá, vem o dito cujo com a cara mais lambida do mundo. Aí você me pergunta assim, Rodrigo, como é que foi sua festa lá? Eu falei, foi todo mundo lá, foi legal, estava lá o pessoal dos líderes jovens, pastor Eduardo estava lá, pastor Luiz Santana estava lá o pessoal da igreja da Paralela, e o dito cujo também estava lá, você acredita? Você percebeu o dito cujo também estava lá? O que eu quis dizer aqui? Ironia. Alguém que não deveria estar lá teve a cara de pau de aparecer. É isso que está no hebraico. Veio também Satanás entre eles, não era para ele estar. Aí qual a pergunta que Deus faz no verso 7? De onde vens, em hebraico, miai tavô, significa, o que você está fazendo aqui? Aí qual foi a resposta que ele deu? De rodear a terra e passear por ela. Isso aqui é uma expressão idiomática daquele tempo. Não é rodear a terra, não significa que Satanás estava rodando assim, não. E embora eu acredite que a terra seja redonda, ela não é plana. É porque o mundo dá voltas. Se fosse plano, ele capotaria. Eu não posso usar esse versículo para provar que a terra é redonda, porque eu posso dar uma volta também no púlpito aqui, que não é. E falar que ele estava rodeando a terra e passeando por ela, é que estava assim, lá, 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 lá. Essa é a música dos Smurfs, né? Aí ele colhendo as flores, aí ele foi para o céu. Não! É gíria, é expressão idiomática. Eu não acabei de usar a expressão idiomática da Bahia, do Rio Grande do Sul e de Minas brincando aqui. O hebraico também tem expressão idiomática. Essa expressão passear por significa verificar se não há oposição. Posso dar 2 exemplos para vocês? Quando Davi estava passeando pelo seu palácio à noite, ele viu Batseba tomando banho. O que Davi ia passear de noite? Não era um passeio qualquer. Ele levantou com insônia e foi olhar se estava tudo bem no reino. Quem sabe olhar as finanças, e viu Batseba tomando banho. Outro exemplo. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz o seguinte: passeava o Senhor pelo jardim na viração do dia. Deus estava passeando lá no jardim, assim, tirando foto. O que significa o Senhor passeava? Verificando se não há oposição. Então, quando o diabo fala assim, eu vim de rodear a terra e passear por ela, significa, ninguém na terra, completem, se opõe a mim. Eu tenho o direito de estar aqui. E o Senhor me roubou esse direito. Eu quero ser o Satã. Eu quero ser o advogado de acusação do Senhor, que não deixa eu assumir por completo a terra que é minha. E o pior que juridicamente ele estava certo. Eu não sou advogado, mas eu já aprendi uma coisa. Há muitos detalhes do direito que podem não ser morais, mas são legais. Moral e legal não são sinônimos perfeitos. Você, no momento de fraqueza, passou a procuração para o pilantra. Ele vendeu sua empresa, vendeu suas coisas. Não é moral o que ele fez com você, mas é legal. Você pode ir no de advogado, você não posso fazer nada, você assinou. Você tem como provar que ele te coagiu a assinar? Não, ele me enganou. Você tem como provar? Não. Ele colocou uma faca na sua cabeça? Não. Ele ameaçou você? Não. Ele falou que eu assinei. Sinto muito, você assinou, acabou. A gente pode tentar reverter com o juiz, mas vai ser difícil. Há coisas que não são morais, mas são legais. Não era moral que Lúcifer tivesse o controle do planeta Terra, mas era legal que assim o fizesse, porque Adão e Eva passaram a procuração para ele. É meu, por isso que eu estou aqui no lugar de Adão e o Senhor quer me impedir de entrar no céu.
E Deus tinha que engolir aquilo ali. Aí como é que Deus respondeu à acusação de Satanás? Quem era o acusado então? Deus, não era Jó. Jó era o objeto da demanda. Jó era o dinheiro que eu quero receber, o Senhor não me paga. Aí qual foi a resposta de Deus? Você já viu meu servo Jó? Havia muita gente ali vendo a situação. Deus podia mandar o diabo calar a boca, falar, cala a boca, você vai embora. Mas Deus não é aquele. Deus é onisciente, mas Ele lida com criaturas que não são. Então Ele pacientemente dá justificativas e explicações de coisa que em tese Ele não precisaria dar. Você já viu meu servo Jó? Mas o senhor compra Jó. Ele falou, não compro não. Pode ir lá. Jó vai ser o meu argumento. Vamos ver se ele quer ficar com você ou comigo no final. E aí começa toda a derrota de Jó. Mostrando que Deus não quer um Jó super-herói. A força que dá legitimidade ao caráter de Deus não é você ficar como um impávido colosso, sem nunca cair, sem nunca tropeçar, sem nunca duvidar, sem nunca questionar. Significa que você falar, está doendo, pai, eu não estou entendendo, mas o Senhor está comigo e eu vou ficar com o Senhor. Irmãos, eu vou contar para vocês, teve muita oração que eu fiz, que na verdade foi só suspiro, choro e ranger de dentes. Mas foram as orações talvez mais profundas da minha alma. E cuidado quando você ver uma pessoa sofrendo, sem saber o que está por detrás. Está vendo esse palavrão que está aí na frente? Isso é uma palavra em alemão que não tem tradução em português. Schadenfreude. Schadenfreude em alemão, Freude em alemão é alegre, feliz. E Schaden é desgraça. Os alemães, por isso que a filosofia alemã, depois da Grécia, é o idioma mais complicado e forte para você poder estudar. Heidegger, nossa, leia aquilo ali, o Ser e o Tempo. Aí, em alemão, eles criam uns palavrões desse tamanho que, às vezes, para traduzir é complicado. Você tem que entender a palavra. Nós não temos, em português, uma palavra exata para traduzir Schadenfreude, mas é um sentimento que todos nós experimentamos. Eu vou explicar para vocês o que é Schadenfreude. Quando uma desgraça acontece perto de você e não te atinge, qual que é a sensação que você tem? Alívio. É alívio ou não é? Você estava bem sentado assim, uma bomba explodiu. Eu já escapei de atentado a bomba uma vez em Israel. Dá um alívio. Gente, por pouco. Você até conta, nossa, não, eu acabei de sair de lá. Sabe aquele camarada que vai dar entrevista depois para o jornal? Nossa, eu ia pegar o avião e eu perdi o voo e o avião caiu. E o camarada, nossa, mãe, como Deus é bom, gente, eu ia pegar aquele avião. Não há nenhum problema você se sentir aliviado. Mas notem que essa alegria é uma alegria na desgraça. Você está falando que está aliviado, como Deus é bom, mas e os outros 370 passageiros que explodiram com o avião? Isso é Schadenfreude. Não é pecado você ter esse sentimento. Pecado é quando você o exterioriza de maneira até fria em relação ao sofrimento do outro. E, queridos, nós fazemos isso todo dia. Sabe por quê? Faz parte do nosso mecanismo de defesa. Quando você vê uma tragédia acontecendo na vida do outro, a primeira coisa que o seu inconsciente fala é o seguinte: você também pode sofrer isso aí, você não é eterno. Aí, para minha mente não entrar em crise, é automático. Você gera uma explicação para o que aconteceu, geralmente uma explicação que livre você daquilo. Vou dar exemplos. Nossa, mãe, você ficou sabendo? Fulano de tal acabou de morrer agora. Bateu o carro lá, morreu, ele e toda a família junto. Gente, mas também ele era pé de chumbo, dirigia igual um louco. Você notou que é automático? Você tem sempre uma explicação para a desgraça do outro. Nossa, fulano de tal lá está chorando que descobriu droga no quarto do filho dela. Ah, mas também ela mimava demais o menino. Fulano de tal, coitado, descobriu que está com câncer. Ah, mas também não cuidava da saúde. Vivia tomando Coca-Cola com batata frita, deu nisso. Eu não tomo, eu sou bom. Repito, tem aquela famosa frase atribuída, não sei se é dele mesmo, ao Billy Graham, que não é pecado os passarinhos voarem na sua cabeça. O problema é quando você deixa eles fazerem ninho nela. Isso também vale para esse sentimento.
nós exteriorizamos, às vezes, coisas que não devemos. Em Belo Horizonte, uma vez, eu estava fazendo um funeral de um grande amigo da Santa Inês. Ele veio de Nova Era, que é uma cidade perto que está lá, e foi horrível o acidente. Ele ficou com o caixão fechado, porque a perna dele foi encontrada não sei quantos metros depois do corpo. Pai de família, querido. E no funeral, o caixão chegando com a viúva lá, alguém assim, pois é, mas que dá querer viajar no dia de sábado, né? Eu falei assim, cala a boca. Não, mas cala a boca. Você tem que falar assim, cala a boca. Você tem que ser sem educação nessa hora. Para de provocar schadenfreude. A gente sempre faz isso, porque a gente sempre... Sabe aquela história do Kiko e do Chaves? Eu tenho um sanduíche e não te dou. A gente faz isso a vida toda, porque uma das melhores maneiras da gente se sentir bem é colocando holofote na desgraça do outro. Aí esquece da nossa. E tentando me convencer que aquilo não vai acontecer comigo. Aí entra a filosofia dos amigos de Jó. Não faça isso. Agora vamos às respostas de Deus. Me chama a atenção que Deus responde a Jó em 2 momentos. E aqui está o pulo do gato. Aqui está o segredo. Olha como é que Deus aparece para Jó. Vamos ler aqui comigo, por favor. Jó, capítulo 30. Só um segundo aqui. Jó capítulo 38, versículo 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó dizendo... Gente, é porque a gente está acostumado com o humor brasileiro. Você sabe que o humor varia de canto para canto, de país para país, de época para época. Os Trapalhões da minha época de infância não fariam sucesso nenhum hoje. Tanto é que tentaram fazer uma repaginada, não deu certo. O humor muda. O humor de stand-up americano é diferente de humor do Zorra Total, que é diferente do humor do Charlie Chaplin. O humor bíblico está aqui nessa parte. Rodrigo, quer dizer que a Bíblia é um livro de piada? Não, mas o humor é um tipo de sabedoria que a Bíblia admite. Quando diz que Deus apareceu para Jó do meio de um redemoinho, isso era engraçado. Para a visão de quem vive no deserto, é uma imagem engraçada. Eu não sei se aqui em Salvador fala, mas uma vez eu ouvi essa expressão aqui no Brasil. Mas isso é feio igual cão de calçola. Fala aqui assim também, não? Hã? Cão de calçolão. Piorou, cresceu, engordou, né? Cão chupando manga, cão chupando manga. É que quando eu vou explicar por que é cão de calçola, cão de calçolão e cão chupando manga. Quando eu estudava teologia no IAN, o cão era magro, então era cão de calçola. Engordou, virou cão de calçolão. Aí resolveu emagrecer, ficou cão chupando manga. Mas por que você imagina isso? Porque é engraçado. Quando fala que Deus, quando alguma coisa aparece num redemoinho, para o pessoal do deserto, isso é engraçado. É como se eu falasse assim, eu vou tentar traduzir para vocês o humor de Jó. Quando Deus aparece, você espera que Deus apareça com um monte fumegando, aquela voz forte falando com trovões e tudo, e Deus aparece numa lambreta. Entenderam a cena? Jó ali sofrendo e tudo. É você que está reclamando aí? Pula aqui que eu quero te dar uma carona. Gente, isso aqui é hermenêutica, eu estou sabendo o que eu estou falando. Não estou inventando não, viu? Vem aqui atrás, vou te dar uma carona. Senhor, vem para cá. Não. Aí Deus começa como se fosse uma lambreta mesmo. Sabe aquele cara bem gordão numa lambreta? Era mais ou menos a cena assim. Caótica, mas cômica. E Deus começa a mostrar, pois é, Jó, você que está querendo me questionar, olha isso aqui, quem fez? Você sabe onde é que eu estava? Onde é que você estava quando eu fiz aquele ali? Eu não lembro de ter te visto lá. Só pergunta irônica. Que Jó aprendeu a lição que eu tomo para a minha vida. Não discuta com um especialista. De manhã eu falei aqui para os que estavam, ouviram, se tem uma coisa que o doutorado ensina você, se você for sábio, é quão ignorante você é. Quando o cara faz doutorado e ele se acha demais, ele não fez doutorado. Ele recebeu um diploma. Porque quando você faz um doutorado de verdade, a primeira coisa que você descobre, gente, como tem um monte de coisa que eu não domino. Tanto é que você não consegue falar de qualquer assunto. Você morre de medo, porque você sabe que isso não vai ser tão profundo. Que você engana até um leigo, mas o especialista vai falar, peraí, não é bem assim não.
Se eu for falar de medicina aqui, doutor Elias, fala de arqueologia mesmo, que é melhor. Não discuta com o especialista. E uma característica do especialista é que ele faz e dá ordens de coisas que são incompreensíveis para você. Você já tentou imaginar um doutor em física quântica te explicar como é que a matéria fantasma desaparece e aparece no universo microcósmico? Você já tentou imaginar como é que um astrônomo explica a distância da estrela X para a estrela Y em anos-luz? Você já tentou imaginar alguém explicando a teoria da relatividade em Einstein? É melhor. Você já tentou imaginar um especialista te explicando como é que a foto sai daqui e vai para o WhatsApp do outro instantaneamente? Isso é física quântica. Como é que duplicam as células? Que eu tiro a sua foto aqui e duplico, ela já aparece no celular da minha esposa. Física quântica. Então é melhor, usa o celular e deixa para quem entende, porque é muito para você. Deus é o especialista maior, não discuta com ele. O especialista sempre faz coisas que, para eu entender, eu tenho que fazer os 5 anos de faculdade que ele fez, e mais mestrado e doutorado, então fica na sua, você é leigo. Aí quando Deus volta dessa viagem, que mostra a ignorância de Jó, vamos ver aqui, capítulo 40. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém usa de censuras pode discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isto aquele que critica a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão sobre a boca uma vez e falei, e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Acabou o livro. Não, acabou não. Verso seguinte, verso 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinge os lombos como homem. Esse cinge os lombos é uma expressão idiomática para prepara para uma viagem. Porque quando eles iam viajar, eles pegavam e amarravam aqui um cinto com um monte de apetrecho para levar na viagem. Então, cingir os lombos é levantar. É como falar assim, pé na tábua. Gostou do passeio? Viu como é que você é ignorante? Está satisfeito? Estou, sim, senhor. Não tem mais nada para me perguntar? Não, não, senhor. Eu já botei a mão na boca 1 vez, 2 vezes, não falo mais nada. Quem sou eu para discutir com o senhor? Está tudo bem. Te respondi tudo? Sim, senhor. Você viu que tem coisas que você não entende, Jó? Vi, sim, senhor. Você viu que não adianta discutir com um especialista? Vi, sim, senhor. Mas tem uma coisa que eu não te respondi ainda. O que, senhor? Aqui eu estou parafraseando, né? E o seu sofrimento? Porque mesmo que você não deva discutir com um especialista, na hora que a dor aperta, você falou, doutor, mas não tem um remedinho para poder parar? Não estou aguentando, o tratamento não está funcionando, doutor, que continua doendo. Você não impede? Faz alguma coisa para atender o que eu estou pedindo? Eu sei que o Senhor é todo poderoso, mas por favor, Senhor, se tiver 10 naquela cidade lá, muda. Eu sei que Deus não muda, diz a Bíblia, mas Abraão pede, mas muda, Senhor, não destrói Sodoma se tiver 10 lá não. Volta atrás, perdoa esse povo, Senhor. Você quer saber agora sobre o seu sofrimento, Jó? Por que você está nessa? Monta aqui de novo. Senhor, não precisa não. Vem. E quando Deus monta, dessa vez, Deus não vai fazer um monte de perguntas para Jó. Deus vai mostrar 2 criaturas terríveis para ele. O Behemoth e o Leviatã, que tragicamente traduziram por crocodilo e hipopótamo. Eu prefiro entender o Behemoth e o Leviatã como 2 monstros indenomináveis, como se fosse um monstro marinho e um monstro da terra. 2 monstros caóticos. E sabe por que Deus mostrou para Jó 2 monstros caóticos? E é mais, Deus não apenas fez esses monstros caóticos, como Deus destrói esses monstros, que aqui no capítulo 40, verso 19, diz: este aqui é a obra-prima dos feitos de Deus, daquele que o fez e o proveu de espada. E Deus luta com esses 2, e Deus luta de tal maneira que Jó fica com medo. Jó fica com medo. Até então ele ficou admirado, sem dar respostas com Deus, agora ele ficou apavorado. Na primeira carona,
Jó ficou admirado. Intelectualmente resolveu o problema do sofrimento. Mas na segunda, o coração ficou tremendo de medo. Jó ficou apavorado e Deus lutava com aqueles dois monstros e tentava segurá-los. E até parece, quando você lê nas entrelinhas do livro de Jó, desculpem, não é nenhuma blasfêmia não, parece que até o próprio Deus estava com dificuldade de manipular aqueles dois monstros ali. O texto dá a entender isso. E Deus falou, está entendendo isso aqui, Jó? E por que Deus mostra dois monstros? Lembre, Leviatã, serpente do mar. Behemoth, monstro da terra. O monstro do mar, o monstro da terra. Te lembra alguma coisa? Apocalipse 13. Por que lá no Apocalipse aparece de novo um monstro do mar e um monstro da terra, igual o Jó? Quando eu vou na cultura ugarítica, eu noto em vários povos em volta de Israel a simbologia do mal como sendo dois monstros. Uma serpente ou dragão do mar, que tem 7 cabeças, uma ferida de morte. Está vendo aqui? O deus El, de Ugarit, ele está cortando uma das cabeças da serpente do mar, ou dragão, que tem 7 cabeças. E eu vejo também outros textos falando do monstro do mar. Parece que o mal é sempre apresentado como sendo dois monstros. E como o povo vivia naquele jogo de imagens, Deus partiu do conhecido para o desconhecido. Agora que Deus luta com esses monstros, Jó começa a se lembrar de uma coisa que ele questionou a Deus lá. Jó capítulo 10, versículos 3 a 10, você pode ler com calma. Jó questiona assim, o Senhor porventura tem olhos de carne? O Senhor enxerga como os mortais? Nesse capítulo 10, Jó, ele questiona assim, para o Senhor é fácil o Senhor falar para eu ter paciência no sofrimento? O Senhor não está experimentando o pecado na carne, o sofrimento na pele como eu sofro? Para o Senhor não tem canseira? No final, Deus mostra, tem canseira sim. E olha o que Jó diz no capítulo 42, verso 5, depois da batalha final de Deus contra os dois monstros. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Para Jó poder contemplar os olhos de Deus e a face de Deus, Deus teve que se diminuir. E ele se diminuiu. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele lutou contra os dois monstros na cruz do Calvário. Você fala, Jó, que eu não sei o que é o sofrimento? Eu vou mostrar que eu sei. Na cruz do Calvário, meus irmãos, Jesus pagou o preço eterno pelos nossos pecados. E Jesus vai ficar por toda a eternidade preso a um corpo humano. Sabiam disso? Muitas pessoas pensam que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, voltou para o céu bonitinho e tudo mais. Qual era a característica do preço pago na cruz? Por que tinha que ser Jesus para morrer na cruz e não um anjo? Quem sabe essa resposta? Qual que era o tipo do preço que tinha que ser pago na cruz? Pois é, mas se fosse derramamento de sangue, você está certa na resposta, mas deixa eu provocar. Derramamento de sangue, os bodes também e as ovelhas também tinham derramamento de sangue. Mas por que aquele derramamento de sangue não era o suficiente? Não só isso, ser um cordeiro perfeito, um anjo sem pecado também seria perfeito. Morte eterna, o sacrifício tinha que ser eterno. Morte eterna, porque o pecado trouxe para o mundo morte eterna. A morte que nós experimentamos, o sono da morte, é uma morte temporária. É apenas uma consequência, como espirrar, como envelhecer. A morte que o pecado trouxe, que o diabo queria nos aprisionar, é a morte de consequência eterna. Se é morte eterna, eu vou fazer uma pergunta filosófica para vocês. Como pode um Deus eterno, sinceramente, morrer? Se Deus é Deus e não pode perder a eternidade dele, como é que pode um Deus eterno morrer de verdade? Se ele é eterno, não é correto teologicamente falar, dizer que Jesus perdeu os dons dele, porque Jesus não tem como deixar de ser Deus. As marcas vão ficar eternamente. E como é que elas ficam eternamente? Sabe o único jeito?
se ele voluntariamente aceitar. Imagine por um instante que a sua salvação dependa da minha cegueira. Eu tenho que ficar cego para você ser salvo. Eu tenho que ficar cego para você ser salvo. Mas a minha visão é divina. Eu não tenho como perder a minha capacidade de enxergar, mas eu amo tanto você que sabe como eu faço para que eu seja cego e você possa ser salvo? Voluntariamente, eu fecho os meus olhos. Estou enxergando? Não ouvi, estou enxergando? Mas eu perdi minha capacidade de enxergar? Não. Só que a cegueira voluntária é pior do que a cegueira física, porque a física você perdeu os olhos, não tem o que fazer. A voluntária não, você de propósito fecha os olhos para toda a eternidade. Jesus, de propósito, aceitou morrer por toda a eternidade. E como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Ele vai ficar por toda a eternidade preso a um corpo humano. Eu vou provar isso na Bíblia. Como falei, Jesus não perdeu os seus poderes, mas diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus capítulo 2, verso 9, diz assim: aquele que foi feito pouco menor que os anjos. Rapidinho, eu não quero tomar muito tempo de vocês não, mas abram comigo no Salmo verso 8, no Salmo 8. Salmo 8, quando fala da criação, do ser humano. Salmo 8, verso 4, diz assim: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Verso 5, fizeste-o, no entanto, pouco menor que os anjos. Então Adão, apesar da sua imensa estatura, era menor que os anjos. Hebreus fala que Cristo, quando assumiu o nosso corpo, ele foi feito menor que os anjos. E para quê? Para que provasse a morte por todos os homens, isto é a morte eterna. Hebreus 10, 5 a 7 fala: porque antes corpo me formaste. Colossenses 2, verso 9 fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Filipenses capítulo 3, versículo 21, para mim isso aqui é marcante. Eu quero ler essa passagem na Bíblia. Filipenses 3, 21. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Olha isso aqui, irmãos, não sei se vocês já perceberam. Fala da ressurreição, fala assim. Vou ler o verso 20. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, completem, para ser igual ao corpo da sua glória. O corpo ressurreto do dia da volta de Jesus vai estar em pé de igualdade com o corpo da glória de Cristo. O que significa Miguel? Que o guerreiro Miguel, ninguém é como Deus. Ele é inigualável. Mas depois da encarnação, ele é igualável. Você já parou para perceber que o seu corpo glorificado vai ser igual ao de Jesus? Talvez no senso comum, você imaginaria, não, eu vou ter um corpo glorificado, mas o de Jesus vai ser muito mais glorificado, porque ele é Deus. Não. Nós vamos ter um corpo glorificado igual ao corpo dele. É por isso que Hebreus 1, verso 2, fala que Cristo é o herdeiro do universo. Não somos nós. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Quem adquiriu o direito do planeta Terra por sua morte foi Jesus. Ele pega a herança que é dele e passa para nós. É por isso que Romanos capítulo 8, 29 e Hebreus 2, verso 11, diz o seguinte, que Jesus é o nosso irmão. Ele se fez igual a nós, não apenas durante os 30 e poucos anos que viveu na terra. Ele se fez igual a nós por toda a eternidade. Efésios 4, verso 13, fala que nós vamos crescer em estatura e graça até atingir o limite da sua estatura. Jesus ressuscitou com um corpo físico, marcas nas mãos e nos pés. Comeu com os discípulos, subiu num corpo físico, e os anjos falaram o seguinte, ele voltará assim como para o céu o viste subir. Se ele subiu num corpo físico, vai voltar num corpo físico.
Reina no céu num corpo físico, 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 a 28. Diz que ele é o primogênito dos que morreram e ressuscitaram. Portanto, a ressurreição de Jesus não é diferente da nossa. A Bíblia também fala, quando apresenta Jesus diante do trono, qual é o símbolo que representa Jesus glorificado no trono? Um cordeiro. E qual o detalhe desse cordeiro? A marca da degola. Então ele vai ficar para sempre. O nosso corpo glorioso na ressurreição será igual ao corpo de sua glória. Ele manterá o seu corpo pela eternidade. O Evangelho de João fala, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esse habitou no grego ele armou o seu santuário, a sua tenda no meio de nós. No final do Evangelho de João ele fala, destruam esse santuário, esse corpo, e em 3 dias o reerguerei, falando do seu corpo. Aí o próprio João que escreveu isso, no Apocalipse tinha dito, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Veja uma aparente contradição do Apocalipse. No Apocalipse diz, lá na Nova Jerusalém não vi santuário. Não vi santuário. Mas, eis o tabernáculo de Deus. Se não tem santuário, como é que o tabernáculo está ali? Qual que é o tabernáculo do santuário? O corpo de Cristo. Cristo corpóreo por toda a eternidade. Irmãos, quando ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava recitando um hino. Ele estava assumindo por toda a eternidade um corpo. E com isso eu termino minha fala aqui, pedindo a você que reflita no que eu acabei de dizer. Quando alguém me pergunta, como eu falei no início, por que Deus deixou o mal acontecer no universo, eu pergunto, quem pagou o maior preço? Porque qualquer coisa que nós passemos aqui, por mais dolorosa e trágica que seja, é temporário. Eu tenho uma marca de cirurgia aqui, que eu operei da coluna. Tem uma cicatriz no meu pescoço. Vai desaparecer. A dele vai ficar. Permita-me com muito respeito usar o seu exemplo, porque foi bem falado para mim ali da sua fé. Você está na cadeira de rodas por enquanto. Ele ficará para sempre. Desculpe a comparação. É com muito respeito que eu a faço. Para que você não fique para sempre na cadeira de rodas, ele ficará para sempre numa. Alguém pode falar assim, Rodrigo, mas ele vai ter um corpo glorificado. Para com isso. Você pode pegar a casa mais linda daqui de Salvador, fala um bairro rico aqui de Salvador. Qual bairro? Cajazeiras. Olha o país errado. Olha o país. Olha o meu rei. Ondina. Ondina é um bairro bom? Hã? Onde é que o pastor Edu mora? Qual o nome? Buraquinho. Tatu. Tatu? Eu sou tatu. Eu faço arqueologia. Eu sou tatu. Falando sério aqui, eu não sei os bairros. Barra, vamos pegar a Barra. Pega Alphaville. Alphaville sempre é nome de bairro chique. Pega Alphaville, a maior mansão de Alphaville. Para eu que moro numa casa de 78 metros quadrados em Engenheiro Coelho, eu vou chegar em Alphaville. Oh, que casão. Agora, se eu pegar a Rainha Elizabeth, lá da Inglaterra, lá do Reino Unido, e trouxer para morar nessa casa, para ela vai ser casebre. Concordam comigo? Agora, numa dimensão muito maior, pega Jesus, que vivia na forma de Deus, para viver para sempre num corpo glorificado humano. Para sempre, não que ele perdeu, ele vai ficar para sempre, acabou. É o preço que ele pagou para a gente ir para o céu. Tende em vós, diz o livro de Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque vivendo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, desceu o degrau, assumindo a forma de servo, vivendo entre os homens como servo, e aceitando a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Espera aí, Jesus não é Deus? Você tem alguma coisa que você pode atribuir a Deus? Por que o Pai dá um nome para ele se ele já é Deus? Você tem uma credencial da associação, você já é pastor. Agora imagina que um desbravador fala assim, olha, pastor Eduardo, por tudo que você fez aqui, nós vamos te dar o título honoris causa de pastor da Igreja Adventista. Fala, obrigado, mas eu já tenho uma credencial no bolso. Se Jesus é Deus, por que o Pai dá um nome
acima de todo nome você já tinha. Sabe por quê? Antes da cruz, Jesus era Deus por natureza. Depois da cruz, Ele é Deus por causa honrosa. Ele é Deus e merece ser Deus. Se houvesse eleição para Deus no universo, Jesus era o único que se candidataria, porque Ele continuou tendo a nobreza e o caráter de Deus, mesmo sem usar os poderes de Deus. E para terminar, raciocine comigo. Se há um grande conflito entre Deus e o diabo, Deus não lutou como Deus. Eu sei que isso assusta alguns. Se Deus lutasse como Deus, haveria batalha? Haveria um massacre. E até onde eu saiba, aquele livro da Casa Publicadora Brasileira chama-se O Grande Conflito, não O Grande Massacre. Para que haja grande conflito, Deus não lutou usando os poderes de Deus. Se Ele lutasse com os poderes, nem teria luta, gente, nem teria luta. Teria um... Acabou. Se tem conflito, é porque Ele venceu o diabo com o seu caráter, mais do que com o seu raio mortal. E é esse caráter que levou Jesus a amar tanto você, que vai ficar para sempre preso a um corpo humano. Por isso que naquela luta com os dois seres do mal, os dois monstros, ele saiu machucado e falou: Jó, está vendo que eu entendo o que é sofrer? E Jó fala: Senhor, antes eu ouvia do Senhor só por falar mesmo, mas agora os meus olhos te contemplam. Por favor, no seu sofrimento, na sua dor, deixe os seus olhos também contemplarem a Deus. Tem um conflito por detrás que nós não entendemos todas as nuances dele, mas o céu está batalhando ao nosso favor. E a história em breve terminará, pecados e pecadores não mais existirão, e o universo a uma só voz ecoará dizendo: Deus é amor. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, viu?